Graças e paz, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui pela graça do Senhor e sua misericórdia. Espero que você esteja bem e que o Senhor continue te abençoando, nesse domingo, dia do Senhor, nessa manhã da nossa escola bíblica, via online. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão aí vendo a nossa escola bíblica. Meus irmãos, o tema da nossa escola bíblica, é o ser de Deus. E hoje nós vamos estudar, de uma forma breve, a pergunta 4 do nosso breve catecismo, que pergunta: quem é Deus? E eu destaquei aqui quatro atributos do Senhor, e para a gente começar a compreender. Na aula passada nós falamos que para termos algum conhecimento de Deus, para termos algum entendimento de Deus, se faz necessário que o próprio Deus se revele a nós. E vimos que mesmo na criação, com todo o poder que Deus criou todas as coisas, nós conseguimos ver sua inteligência, sua sabedoria, sua bondade, mas sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não compreenderíamos, essa revelação feita pelo Senhor através das suas obras. E claro que falamos de forma especial que Deus, quando nos fez sua imagem e semelhança, Ele nos deu capacidade para termos comunhão com Ele e termos um certo nível de compreensão de quem Ele é, de seus atributos e de sua majestade. Vimos que a revelação especial da parte de Deus é as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia tem o seu valor porque Deus se revelou através das Escrituras. Ele ali revelou parte do seu ser, ele revelou o plano salvífico, ele revelou a origem de todas as coisas, revelou por que o mundo, se encontra desta forma, porque tantas coisas ruins acontecem, sabendo que Deus é bom, mas coisas ruins acontecem nesse mundo. Ele revelou a origem do pecado. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos conhecimento do ser de Deus, do seu plano para o homem, do plano da salvação da humanidade e também do fim da história. Quem viu o vídeo de sexta-feira, a gente falando acerca do fim de tudo, vai entender isso também. Então, hoje nós vamos falar de quem é Deus, e aí eu vou dar algumas características. Lembre-se que não vamos não é um estudo aqui exaustivo, é um estudo introdutório para você que está começando a ler as Sagradas Escrituras, está começando a entender um pouco de teologia, e também para relembrar aqueles nossos alunos, que há muito tempo estudaram teologia, e nós fizemos essa série de estudos como introdução à teologia, a teontologia, ou seja, aquela parte da teologia que estuda o ser de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em João, capítulo 4, verso 25, é um texto conhecidíssimo, de todos nós. João, capítulo 4, verso 25, e antes de lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Senhor Deus que estás no céu, bendito, exaltado, glorificado seja teu santo nome. Senhor, nós não merecemos nada, Senhor. Tudo é nos dado pela tua graça, pela tua bondade e por tua misericórdia diariamente que tu tens por nós. Sabemos, Santíssimo Senhor, que sem ti nada poderíamos fazer, nem entender as Sagradas Escrituras, muito menos entender a tua própria criação, Senhor. Assim eu te rogo que teu Espírito nos guie em decorrer desse estudo e que tu esteja nos iluminando, Senhor. Abençoa cada lar que estão ouvindo essa palavra, que teu Espírito, Santíssimo Deus, desperte o desejo, a vontade de se aproximar de ti, de te conhecer, que clamamos a ti, Senhor, derrama conhecimento e entendimento. Sê com os que estão enfermos, cura o Senhor, cura o seu corpo, cura sua mente, sua alma. Sê com aqueles que estão em luto, Santíssimo Deus,
consola seus corações, que teu Espírito Santo traga o conforto para todas as famílias que perderam entes queridos nesse momento de pandemia, Senhor. E que tu sejas, Pai eterno, com tua igreja na face da terra, fortalece para que dê bom testemunho, que para guardar a tua palavra, mesmo nesse momento de tempestade. Se com aqueles que perderam, Senhor, os seus empregos, que estão aflitos, que tu dê paz aos seus corações, que tu dê o pão de cada dia, e que nesse momento, Senhor, acalma as nossas mentes e corações, para que possamos experimentar uma porção da tua santa palavra e assim ser fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos lá para João, capítulo 4, verso 25, encontro do Senhor com a mulher samaritana. E lá no verso 25, Jesus revela uma parte, uma qualidade, né, um atributo de Deus. Ele diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, esse verso 24 é uma afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala do Deus triuno, né, do Deus verdadeiro, único, adorado por Israel, né, e também ali pelos samaritanos. E o Senhor faz uma revelação ali do ser de Deus que parece simples, mas não é. Né? Quando Jesus diz que Deus é Espírito, Jesus está dizendo aqui que Deus não tem um corpo material, né? Que Deus ele não é feito de matéria, ele não tem boca, ele não tem olhos, ele não tem mão, né? E aí talvez você esteja se perguntando: pastor, mas a Bíblia não fala, né, que a mão de Deus, a potente mão de Deus, né? A Bíblia não fala dos pés de Deus. São palavras, né, utilizadas nas Sagradas Escrituras para que a gente entenda melhor, né, as ações de Deus ou o ser de Deus, meus irmãos. Quando nós dizemos assim, Deus vê tudo, não significa que o olho de Deus, existe um olho material, o qual ele vê todas as coisas. Não, Deus não tem um olho material como nós, né? Deus não tem um ouvido como o nosso para ouvir as nossas orações. Deus fala, mas não tem boca como a nossa, né, material. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que, como Espírito, né, o Senhor, ele não tem partes materiais. E aí vem essa verdade, vem nos lembrar a proibição lá no Velho Testamento do Senhor, quando ele diz: não façais, né, nenhuma imagem, nem de coisas aqui da terra, nem do céu, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra. Né, que nós não deveríamos fazer nenhuma imagem de Deus, porque isso não é possível. Então, esse é um dos pontos. Se Deus é Espírito, ele não tem corpo, né, mão, braço, perna, olhos, né? Eu não posso fazer um retrato de Deus material. Eu não posso fazer uma imagem de barro, de ferro, de ouro e dizer: esse é o Deus que me salvou, né? Eu não posso me dobrar a ele. Então, todas as tentativas do ser humano de criar uma imagem de Deus, não é, material, né, feita através de ídolos, de barro, de bronze, de pedras preciosas ou de madeira, ela sempre será falha, porque Deus não tem corpo, né? Nosso Senhor, nosso Deus eterno, todo-poderoso, ele não tem corpo. Aí vocês talvez digam assim: mas pastor, e Jesus Cristo? Jesus Cristo tinha um corpo? Sim, Jesus tinha um corpo. Só que o Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade. A gente vai chegar lá nessa questão da Trindade, faz parte da complexidade, né, do ser de Deus. E Jesus, quando ele tomou o corpo não era divino, o corpo faz parte da natureza humana. Então a natureza humana, né, possui corpo e alma. Então Jesus, quando veio nos salvar e encarnou, né, e tomou para si uma humanidade, ele tomou também um corpo. Mas isso não significa que Deus, né, o Deus triuno, o Deus qual eu falo aqui que sempre existiu, possuía algum tipo de corpo, né, material.
Não, Jesus aqui, ele diz que Deus é espírito. Deus é espírito, ele não possui corpo material. Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, esse sim, ele se uniu, né, Deus, né? Ele é 100% Deus e 100% homem. Novamente eu digo, é um assunto para um próximo estudo. A gente vai avançando aqui aos pouquinhos. Lembre-se que nosso estudo é introdutório, tá? Então eu sei que existem muitos teólogos, estudantes, seminaristas. Gostaria que avançássemos um pouco mais, mas esse estudo é feito para a escola bíblica, para os membros, né, as ovelhas de Cristo que estão dando seus primeiros passos. E eu quero dizer para você que o Deus o qual nós servimos, nós não podemos ver ele materialmente. Ele é espírito, não é? Ele é espírito e não possui nem corpo, né, nem nenhuma parte material. Todas as vezes que você vê, lê nas Sagradas Escrituras, a mão de Deus, o ouvido de Deus, Deus está a escutar a boca de Deus. Lembre-se que é um tipo de linguagem para que a gente compreenda, nós que somos limitados em compreensão. É muito difícil a gente imaginar um ser espiritual, né, sem forma material, para nossa mente. Então Deus se comunica com nós utilizando a nossa linguagem, e a nossa linguagem tem uma certa limitação. Eu disse na aula passada que vamos passar a eternidade conhecendo Deus, e a eternidade não será suficiente para conhecermos a Deus, tá certo? Então, a primeira coisa que aprendemos nesse estudo dessa manhã é o quê? Que Deus é Espírito. Sendo Espírito, eu não posso fazer imagem, nem escultura, nem posso tirar uma foto do Senhor e dizer, esse aqui é o meu Senhor, esse aqui é o Deus triuno. Não existe essa possibilidade. Né? Tudo que vier na minha imaginação, criado pela minha imaginação, será insuficiente, será um desenho tosco, né? E é como, por exemplo, imagine, eu não tenho o dom de desenhar, e eu pego aqui e tento fazer um desenho de você. E você olhando para o desenho, olha ali aquele garrancho, você pode até se ofender e dizer assim, olha, é igualzinho a você. Mas o desenho vai ficar tão feio, tão descaracterizado, vai dizer, não, esse desenho não faz jus à minha pessoa, isso não demonstra quem eu sou, isso não revela quem eu sou. Então, quando fazemos uma imagem, quando fazemos esculturas, quando nos dobramos a ela, meus irmãos, isso ofende a Deus, porque Deus, como Espírito, ele não pode ser revelado através de uma imagem qualquer, né? Quando eu faço a imagem do próprio Cristo mesmo, que tem um corpo humano, né? Que Jesus ele encarnou, nós não sabemos como foi esse corpo, e quando nos dobramos perante ele, quebramos, né, o mandamento de não nos dobrar perante as imagens e esculturas. Deus abomina isso e Deus repreende Israel várias e várias vezes para que eles não imitassem os povos, né, antigos, tá certo? Então, aprendeu, Deus qual nós servimos, ele é espírito, ele é invisível aos nossos olhos físicos, né? Ele não é visível aos nossos olhos materiais, tá? Qual a segunda questão também que é dita? Deus é imutável. Imutável. Vamos lá para Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Né? Se você pega sua Bíblia no meio, está lá, o último livro do Velho Testamento, capítulo 3, verso 6. Né? Se você achar dificuldade de achar esse versículo, escuta a palavra, depois rever e vai seguindo ali na sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3, verso 6, que nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não é? Ó, o Senhor não estava muito satisfeito com Israel. Preste atenção aqui o que ele diz no verso 6 de Malaquias 3. Né? Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tá? Essa imutabilidade de Deus, meus irmãos, é uma das suas perfeições.
E aí eu quero explicar um pouquinho essa questão da imutabilidade. Claro que lá em Malaquias o Senhor está dizendo que não muda, as suas promessas elas são firmes. O Senhor, quando se determina, quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre, né? Quando Ele fez aliança com o homem, resolveu salvar a humanidade, aqueles que estão em Cristo Jesus, isso não vai falhar, Deus não vai mudar de ideia no meio do caminho, né? Mas essa imutabilidade, né, de Deus está ligada ao seu ser, né? Deus, quando eu digo que Deus é imutável, significa que no ser de Deus não há variação, né? Deus é um ser perfeito. Isso às vezes é complicado a gente entender no nosso dia a dia. Por quê? Porque estamos em constante mudança. Não é? Hoje eu tenho uma aparência física, amanhã eu já tenho outra. Não é? Eu era criança e cresci, me desenvolvi, me tornei um homem. Né? Eu não tinha barba, agora tenho barba. Agora, né? E daqui a um tempo eu vou ficar mais velho e o corpo vai mudar. Nós somos seres mutáveis, né, materialmente, e também somos seres mutáveis no nosso ser, né? Eu posso estar andando em santidade e cair em pecado. Eu posso ser bondoso um determinado tempo da minha vida e depois, né, me tornar uma pessoa má. Eu posso ser uma pessoa má e me tornar uma pessoa boa, né? Eu tenho opinião, eu tenho entendimento de alguma coisa e lá na frente eu descubro que esse entendimento era falho e aí eu mudo, né, a minha compreensão da vida, a minha visão de mundo. Com Deus isso não acontece. Deus é imutável em todo o seu ser. E o que isso significa? Por exemplo, nós falamos que Deus é espírito. Deus nunca, meus irmãos, vai mudar, nunca vai ser um ser material. Deus continuará, né, ele sempre foi e sempre será espírito. A Bíblia diz que Deus é bom, né? Deus sempre foi bom, desde o início, né, na eternidade. Deus não tem início, não é? Vamos dizer assim, Deus é o ser incriado, né? Ele sempre foi bom e continuará sendo bom. E é bom a gente falar nisso, porque às vezes nós não temos essa compreensão da imutabilidade de Deus e não entendemos a severidade da palavra de Deus, né, ao mesmo tempo, e também a graça que há quando descobrimos isso na palavra de Deus. Severidade quando eu digo o seguinte: Deus disse, se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ele decretou ali, né, uma coisa que Deus decreta, né, uma coisa que Deus ordena, meus irmãos. Nunca imagine que Deus vai mudar de ideia sem mais nem menos, né? Adão e Eva sabiam disso de forma perfeita. Eles tinham uma visão do ser de Deus. Deus tinha se revelado a ele quando criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Eles tinham uma ideia, eles tinham um entendimento de quem era Deus. Eles sabiam que Deus não iria mudar de opinião simplesmente, né? E quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles duvidaram se Deus estava falando a verdade ou não. Satanás, através da serpente, convence o homem ali a gerar dúvidas, né, dizendo: olha, Deus não quer que tu coma dessa fruta para que tu não sejas igual a ele. Né? Mas não era verdade, Deus é imutável. E o que aconteceu com Adão e Eva? Né? Eles caíram, eles receberam e eles morreram, assim como Deus tinha determinado. Então, a imutabilidade de Deus, meus irmãos, está nos seus decretos, né? Aquilo que Deus decretou. Quando eu digo para você, Deus se determinou a nos salvar, né? Ele não muda de ideia no meio do caminho, né? Ele não muda de ideia. Ele enviou Jesus Cristo no seu tempo. Ele tem um plano salvífico e disse que Jesus vai voltar, né? A segunda vinda de Cristo que nós estamos esperando. Está dentro do decreto dele, está dentro do plano dele. E o plano dele, como ele é imutável, ele não vai mudar os seus planos, né? Nós podemos confiar em Deus totalmente. Então, Deus não tem variação. Por exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito, é imutável. Né? Ele nem aumenta nem diminui, ele permanece sempre o mesmo. Eu disse: pastor, mas quando eu peco, olha, Deus se entristece,
Deus se ira, né? Mas o amor de Deus continua o mesmo, ele não muda. Diferente de nós, às vezes a gente gosta de uma pessoa hoje e amanhã a gente gosta um pouco menos daquela pessoa. Ou o inverso, a gente gosta um pouquinho hoje, mas amanhã a gente convivendo com aquela pessoa, nosso amor cresce, né, para com aquela pessoa. Com Deus não. Né? O amor de Deus é sempre pleno, é sempre 100%. Ele nem varia para menos, nem varia para mais. Então, a imutabilidade de Deus está aí, meus irmãos. Aí talvez você diga, pastor, mas quando eu era pecador, eu era filho da ira, né? Eu era inimigo de Deus, e agora Deus mudou com relação a mim. Não, Deus não mudou. Quem muda somos nós. Né? Quando o Espírito Santo de Deus faz a obra no nosso coração, e eu deixo de ser inimigo de Deus e agora me torno filho, a minha relação com Deus mudou. Deus não, Deus permanece sendo santo, perfeito, bom. Agora eu, né, deixo de ser pecador, não é? Tenho os meus pecados perdoados, o Espírito habita em mim, agora me santifica, e agora eu quero ser bom, eu quero ser agradável aos olhos de Deus, e agora eu tenho uma relação, em vez de ser inimigo de Deus, agora eu sou o que? Filho do Deus Altíssimo. Então quem muda na realidade são os homens e não Deus. Deus permanece imutável, ele sempre será santo. Deus não pode pecar, meus irmãos, né? Às vezes a gente diz assim, Deus pode tudo. Não, Deus não pode tudo. Deus não pode pecar. O seu ser, a sua natureza divina, ela é imutável. Ela não varia, ela não muda com o tempo, ela não se desfigura, ela não se corrompe. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus é santo, ele é santo perfeitamente, ele sempre foi santo e ele sempre será santo. Então, todo ser de Deus, quando você vê o que é uma característica de Deus, Deus é benigno, né? Ele é essencialmente bom. Significa o quê? Que ele nunca será um Deus mau, né? A imutabilidade se aplica a todo o seu ser, a toda a sua natureza. Quando eu digo que Deus é todo poderoso, significa o quê? Que não há variação de poder. Deus tem um poder total, 100%. Ele domina todas as coisas. Então não vai haver mudanças, né? Ninguém pode tomar o poder de Deus, ninguém pode tomar o trono de Deus. Deus nunca deixará de ser soberano, porque ele é imutável. Então toda a sua natureza, todas as suas características, né, são permanentes, elas não mudam. Quando lemos as Sagradas Escrituras, às vezes a gente tem essa impressão que Deus mudou de ideia, né? Deus mudou de ideia. Mas, irmãos, é sempre uma linguagem humana, porque só para você entender, quando eu digo que Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Nada surpreende Deus, não é? Deus conhecendo todas as coisas, não tem nada que venha pegar Deus desprevenido e ele ter que mudar o curso de alguma coisa que ele estava fazendo. Aquele que começa a boa obra é fiel e justo para terminar. Deus nunca vai variar, né, no seu ser. Ele permanece como sempre foi. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Todas as características que vamos falar do ser de Deus, elas são imutáveis. Elas nunca mudam e nunca mudarão. Nem no passado mudou, nem no presente, nem no futuro. Toda a eternidade, Deus sempre será Deus. Por que isso, meus irmãos? Imagine só. Diz que Deus é perfeito. Se eu tiro ou mexo em qualquer parte do ser de Deus, ele deixa de ser Deus. Se eu digo que Deus não ama, né? Que Deus não é amor, ele deixa de ser Deus. Se eu digo que Deus não é bom, ele deixa de ser Deus. Se eu digo que Deus não é santo, ele deixa de ser Deus. Se eu digo que Deus não é todo-poderoso, ele deixa de ser Deus. Então, qualquer parte do ser de Deus que eu mude, altera a natureza e essa natureza não será mais divina. Isso é impossível, Deus deixar de ser quem ele é, né? Deus sempre foi o que ele é e sempre será. Então, eu digo que Deus nunca teve um início, nem nunca terá um fim.
Eu não posso alterar essas questões, né? Na natureza divina, isso é inerente e a imutabilidade de Deus está no seu ser. Ele muda na relação com as suas criaturas, isso ele muda. Né? Ele começou com Adão e Eva, ele recebeu Adão e Eva, criou o jardim, fez bem, visitava Adão e Eva, até o momento que Adão e Eva pecou contra Deus. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, né? O que aconteceu? Mudou a relação que Deus tinha com Adão e Eva. Né? Havia agora ali o pecado, eles foram expulsos do paraíso, eles estavam agora sujeitos à morte, eles tinham uma relação totalmente diferente agora da que tinha antes. Mas quem mudou? Deus ou os homens? Sempre será o homem. Né? Deus não mudou. A sua justiça perfeita exige, né, que o pecado seja castigado. Nós não entendemos isso, achamos que Deus poderia passar a mão, poderia perdoar ali qualquer jeito. Preste atenção, porque Deus providenciou o perdão em Cristo Jesus. A justiça de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. Ela não vai passar a mão na cabeça. Quando nós somos perdoados, Deus não passou a mão na nossa cabeça e fez vista grossa para os nossos perdões, não, meus irmãos. Pedro disse que nós fomos comprados por sangue precioso, não foi por ouro ou prata, não. Deus, para nos salvar, ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que desceu da sua glória, tomou a natureza humana, cumpriu toda a lei, né, a lei moral de Deus, morreu numa cruz e ressuscitou para que eu e você tivéssemos esperança. Aquilo que Adão falhou lá no Éden, Jesus Cristo, no seu ministério terrestre, cumpriu. Só para que a gente tenha uma ideia, meus irmãos, de como Deus é exigente. A sua imutabilidade em justiça exigia. Qual é o salário do pecado? A morte. Não importa quem pecou, né? O que importa é que a justiça exige. E Deus não passa a mão em cima do criminoso, em cima. Não, ele vai exigir, ele vai cobrar da justiça. Então, para nos salvar, por isso que alguns não entendem, tanto complicado, porque Deus não podia deixar isso para lá? Porque o seu ser, que é justo, não pode se tornar injusto. Quando, meus irmãos, eu passo a mão, faço vista grossa para um crime, eu sou injusto. E é impossível que Deus seja injusto. Então, olha, Deus não muda, Deus é imutável. Quem muda somos nós, quem muda é a nossa relação com Deus, mas Ele no seu ser, né? A sua fidelidade, quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele é verdadeiro, né? Ele é amor, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo. Então, sua justiça, seu amor, sua bondade, elas não vão mudar, né? Isso nos dá segurança, isso é uma graça divina, isso nos dá segurança que temos um Deus que lá na frente não vai mudar de ideia e dizer, não, eu me arrependi de ter salvado aqui essa igreja, vamos lançar no inferno. Jamais o Senhor fará isso. Ah, pastor, mas lá em Gênesis fala que Deus se arrependeu. Uma linguagem, meus irmãos, humana, né? Dando sentimento a Deus para expressar a profunda tristeza. Aquela palavra ali no hebraico, lá em Gênesis, quando Deus viu todo o pecado se multiplicar, depois da queda de Adão, os homens se multiplicaram, a impiedade se multiplicou ao ponto de Deus resolver trazer o dilúvio, e diz ali que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí muitos se apegam àquela palavra de, olha, Deus muda de ideia, Deus muda. Não. Deus não muda de ideia. Ali é uma expressão de uma profunda tristeza de Deus, que é como para que nós viéssemos a compreender. Por exemplo, tem coisas na nossa vida que se nós soubéssemos, nunca teríamos feito, né? A gente sente aquela tristeza, dizer, meu Deus, se eu soubesse que isso aconteceu, eu jamais teria feito isso. Eu me arrependo
né, desse dia que eu tomei essa decisão aqui. No caso de Deus, ele sabia o que ia acontecer. Mas quando ele diz assim, eu me arrependi de ter feito o homem, foi para que a gente tivesse aquele impacto do tamanho sofrimento de Deus em ver a sua criação tão deformada, né, tão caída. Você que quiser saber qual é o versículo, eu deixo aí a interrogação para que você vá lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, e veja o que aconteceu depois que Adão e Eva caíram, tá? Mas vamos prosseguir. Eu disse que tem muitas coisas, não se preocupe, meus irmãos. Algumas dúvidas vão ficar. Digo a vocês, manda as dúvidas para a gente, com o tempo nós vamos respondendo, tá? Mas não se preocupa com esses detalhes que no decorrer do nosso curso você vai compreender melhor. Então, onde é que nós estávamos? Deus é imutável, ele não muda de ideia, tá? Isso nos dá segurança. O que mais? Deus é infinito. Vamos lá para Salmo 147. Salmo 147 e vamos ler o verso 5 apenas. Salmo 147, verso 5, que nos diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Meus irmãos, infinito aqui, né, significa, né, para a nossa língua normal, quando eu digo assim, olho para o céu e são estrelas incontáveis, mas eu sei que elas são finitas, né? Eu olho para os grãos de areia da praia e são muitos, né? Eu nem tenho ideia da quantidade de grãos de areia de uma única praia, da praia aqui que eu moro próximo, aqui a praia de Boa Viagem, né? Quando eu olho ali a natureza, a água, e eu vejo aqueles grãos tão pequenos, isso, rapaz, se eu for contar, né? São grandes, mas eles são finitos. Quando eu falo de infinito, significa aquilo que não tem fim. São coisas que eles não cessam, né? Elas não têm como acabar. E aí, quando eu aplico a infinidade, né, essa característica a Deus, significa que em poder, né, em bondade, em amor, né, você vai aplicando tudo isso, as características do Senhor, né, do ser do Senhor, no seu ser. Isso está tudo interligado, isso é separado só para a gente estudar mesmo. Mas quando eu falo em poder, poder infinito significa sinônimo de todo-poderoso. Não existe ninguém que tenha maior poder do que Deus, que esteja acima de Deus, nem igual a Deus. Ele tem poder infinito, ou seja, Deus não se cansa, meus irmãos, né? Deus não enfraquece, né? Ele construiu todas as coisas, os céus e a terra. E aí diz, pastor, mas ele diz que no sétimo dia ele descansou. Esse descansar de Deus é ter gozo, alegria, né, de ver a sua criação e ver que tudo é bom. Não é que Deus estivesse cansado, eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso dormir. Isso é coisa humana, é lançar sobre Deus coisas humanas. E aí, como a gente diz assim, todo o poder de Deus, né? Olha toda a criação, eu, você, tudo que está ao nosso redor, está sendo mantido pelo poder de Deus. E ele não acaba, esse poder permanece. Deus criou todo o universo que a gente não sabe nem o tamanho. Eu estou falando só da Terra não, estou falando de tudo, todas as estrelas, né? Esse universo gigantesco que o homem ainda, com toda a tecnologia, toda a ciência que nós temos, não conseguimos ver o final dele. A gente não sabe. E Deus criou tudo isso do nada e não se cansou no sentido de ficou fraco, né? Ficou enfraquecido. Pelo contrário, a plenitude de poder de Deus, ele é todo poderoso, ele é infinito, né, no seu poder, ele é infinito, o amor de Deus não tem fim, não acaba. Quando Deus resolveu nos amar, meus irmãos,
Não vai ter um momento na história, na eternidade, que vai acabar. É infinito, tá? Quando eu falo da eternidade de Deus, também eu falo do tempo. Claro que Deus não está limitado ao tempo e espaço como nós, mas é infinito. Não vai existir um momento que ele vai deixar de existir, que ele vai acabar, que ele vai morrer, tá certo? Eu vejo às vezes algumas histórias, alguns pensamentos, né, de Deus como aquele velhinho de barba branca. Isso é uma imagem totalmente deturpada, humilhante, né, que peca gravemente contra Deus. Deus não envelhece, Deus é a fonte de toda a vida. Ele não só sustenta toda a vida, como ele é a própria vida, né? Deus ele tem o poder de fazer o sol brilhar na sua plenitude todos os dias. O sol brilha pelos seus poderes. E o sol não é da maior estrela do nosso universo. Tem bilhões e bilhões de estrelas brilhando, radiando, né, no espaço. Tem uma imensidão de energia, de força, o qual o Senhor mantém pelo seu poder. Os exércitos dos céus, né, foram feitos pelo seu poder e são mantidos pelo seu poder. Então, quando eu falo que Deus é infinito, não é só porque ele não tem fim, né? Quando eu falo, não é só essa questão física. Deus não tem corpo, né? Ele é espírito, então eu não posso dizer que a mão de Deus está aqui e o pé de Deus está aí. Quando eu falo da onipresença de Deus, eu digo que Deus está 100% aqui e 100% aí. Quando eu imagino a infinitude, aplicado a essa relação, nem a criação pode conter todo o ser de Deus, né? Ele vai além da criação, ele enche todo o universo, né? Ele enche todo o universo e extravasa. Deus é infinito, tá bom, meus irmãos? Então, essa característica de ser infinito vai levar, né, a Apocalipse 19:6. Vamos lá em Apocalipse, já estamos quase terminando. Sei que os meus vídeos estão ficando grandes, mas vale a pena ficar até o final por conta da palavra do Senhor. Apocalipse 6, né? Apocalipse 19, verso 6, que nos diz: ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, né? Aquela ideia ali do reconhecimento, né, em Apocalipse 19, da majestade, do reino, do domínio de Deus, da soberania. E aí diz aqui o Deus Todo-Poderoso. Significa o quê? Todo poder pertence a Ele. Porque Deus é Deus único, só existe um Deus, meus irmãos. Essa é uma das características que obrigam a existir apenas um Deus. Se eu mudar qualquer característica de Deus, aí qualquer atributo de Deus, ele deixa de ser Deus. Então, Deus, para ser todo-poderoso, ele tem que estar acima de todas as coisas. Ele não pode ter alguém igual a ele em poder. Porque se ele tiver alguém igual a ele em poder, vão ser dois seres poderosos, mas eles não serão todo-poderoso, porque um, né, tem o mesmo poder que o outro. Vocês entenderam? Então, aquela ideia de que, né, do maniqueísmo, existe um Deus bom e existe um Deus mau, né, essa ideia, essa dualidade entre o bem e o mal, ela não é revelada nas Sagradas Escrituras. O que é revelado nas Sagradas Escrituras é que Deus é o único, né, faz parte do seu ser, é o único que tem essa natureza divina, é o único que pode ser adorado como Deus, é o único que é Deus genuíno e verdadeiro, tá? E que as demais coisas, né, se tem poder, deriva dele. Ele é a fonte das demais coisas. E não existe nada nem ninguém além de Deus. Não existe nada que esteja acima de Deus. Deus é a potência máxima. Ele é o Todo-Poderoso. Compreenderam, meus irmãos? Eu não posso colocar nada aqui, né, de igual com Deus, nem acima de Deus. Tudo está abaixo de Deus. Até Satanás ele não é todo poderoso, né? Satanás ele possui algum tipo de poder, certo? É um anjo caído que
levou, né, grande parte da humanidade, uma parte dos anjos do céu, ali se transformaram em demônios. Ele tem ali o seu poder limitado, mas ele nunca está em pé de igualdade com Deus, nem acima de Deus. Tanto é que quando Jesus estava na terra, se você lê os evangelhos, e você vai ver Deus confrontando ali os demônios, e na palavra do Senhor, os demônios ali eram repreendidos e obedeciam. Eles não ousavam ir de encontro a Jesus Cristo. Eles não tinham poder para se opor a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo manda ali os 70 falar do Evangelho ali, né, diz que Satanás caiu como raio na terra, porque eles não tinham poder para impedir a ação evangelística que o Senhor estava ali ordenando. Então, quando o Senhor estava ali no deserto sendo tentado pelo maligno, o maligno queria que Jesus Cristo se dobrasse e adorasse a ele, mas ele não tinha poder para obrigar Jesus a adorá-lo. E por isso que Jesus diz: adorarei só o Senhor, do seu Deus, apartai de mim, afasta-se. E ele foi embora, né? Quando o Senhor fala, né, até os elementos da natureza. Lembra quando o Senhor estava no barquinho, deitado, dormindo, e veio uma grande tempestade, e os seus discípulos ficaram assustados, pensando que ia perecer, e disse para o Senhor: Senhor, não te dá que morramos? E ele levanta e diz: homens de pouca fé. Por que homens de pouca fé? Porque eles não sabiam quem estava no barco era o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor olha para o mar e diz: acalma-te, aquieta-te. E o mar se aquietou. E todos ficam surpreendidos, porque né? Como o Senhor tem domínio de todas as coisas. Então, meu irmão, não faça de Deus um homem. Deus não é homem, Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não é impossível para o Senhor, né? Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, lembre-se disso. Nós, na nossa lição hoje, estudamos acerca da espiritualidade. Deus é espírito, Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é todo poderoso, né? E Deus é eterno. Deus está, né, antes da criação do mundo ele já existia, depois da criação do mundo ele continua a existir, e a eternidade, né, está ligada à infinitude, não tem fim. O Senhor não é homem, tem partes no ser de Deus que só Ele tem, né? Características, são aquilo que os teólogos dizem, atributos incomunicáveis, não foram comunicados quando Ele criou a nossa imagem e semelhança, né? Quando Ele me criou, Ele não comunicou essas partes, só fazem do tempo. Se eu sou infinito, né? Se eu sou imutável, se eu sou todo-poderoso, eu sou Deus. Eu sou Deus, né? Então, nós como homens somos mutáveis, somos fracos, nos cansamos, somos limitados, mas Deus não. Deus, por ser infinito, Ele é ilimitado. Não tem nada que limite a Deus a não ser Ele mesmo. Ah, pastor, então, olha, já na altura desse estudo, fazer uma coisa dessa com vocês, quer dizer que Deus, Ele não é limitado? Não, só pelo seu próprio ser. Quando eu disse, tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar. Por que Deus não pode pecar? Não é porque algo fora dele impeça que ele peque, né? Impeça que ele peque. Não. Ele pode fazer o que ele quiser. O que impede que ele peque é porque ele é santo. É o seu próprio ser. Tá certo? Nós, né? Nós podemos ser impedidos de pecar. E tem muita coisa que nós não fazemos de pecado hoje porque Deus impede. Deus é externo a nós, né? Então, uma força externa pode impedir a nossa ação. Na questão de Deus, não. Se Deus movesse, meus irmãos, para fazer alguma coisa, ninguém pode impedir Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quem terá poder, né, maior para impedir a mão de Deus? Ninguém, né? E aí vê que segurança, porque Jesus disse: nenhum daqueles que o Pai me deu será arrebatado da minha mão. Quem pode me tirar da mão de Jesus? Né? Quem pode me tirar da mão do Todo-Poderoso?
Pelo contrário, Jesus foi lá no inferno e tirou a minha alma da perdição, arrancou a minha alma da mão de Satanás. Se você ler Efésios capítulo 2, você vai ver como Jesus Cristo nos encontrou. Era filhos da desobediência, seguíamos, Satanás, era escravizado por Satanás, e Jesus entrou ali com a sua mão toda poderosa e nos arrancou do reino das trevas. E não pense que Satanás ficou feliz por isso, não. Se ele pudesse impedir, ele teria impedido. Mas Jesus resolveu te salvar e me salvar. E me tirou do reino das trevas e me plantou no reino da luz. E ninguém pode mais me tirar das mãos do Senhor. Quem me protege é o Senhor. Por isso que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Jesus disse isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque é o Todo-Poderoso, que guarda a igreja. Estamos dentro desse plano do Senhor e vamos chegar a Apocalipse 21, que eu falei na sexta-feira. Vamos chegar aos novos céus e à nova terra. Vamos ali estar morando com Deus. Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Ele não haverá mais pranto. Tudo que estamos passando aqui vai cessar. Ele vai restaurar a criação caída. Ele tem poder para isso. E Satanás, os demônios, o mundo, acreditando ou não, sendo oposição ou não, não pode resistir à mão do Todo-Poderoso. Que Deus, meus irmãos, nos ilumine e faça com que a gente compreenda que o Deus que nós servimos é um Deus imutável, é um Deus bondoso, infinito, eterno e Espírito. Não se confunda, não se dobre a imagem, não crie imagem de homem, não faça um ídolo. Eu digo que os ídolos não passam apenas de super-heróis, de homens com superpoderes. Se você for lá na história dos gregos, você vai ver os deuses gregos não passavam de homens com superpoderes, eram cheios de ganâncias, eram maus, eram ciumentos, tinham todos os defeitos que os seres humanos tinham, mas com superpoderes. Não estou falando disso aqui. Eu estou falando de um ser que é perfeito em todas as suas dimensões, que é imutável, ele nunca muda, sempre existiu e sempre existirá. E esse ser resolveu nos amar, e o amor de Deus é imutável, Ele não diminui, ele não cansa, ele não perde a sua eficácia. Então, bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus que resolveu nos amar. Isso nos dá uma segurança tão grande. Por isso que eu estou dizendo para vocês, Deus não desiste de nós. Quando Deus se determinou a nos salvar, nós seremos salvos. Porque ninguém pode impedir a obra que Ele começou em nós. Nem nós mesmos. Às vezes nós podemos até fugir um pouco. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Deus vai lá em Nínive e prega o evangelho. Jonas não gostava dos ninivitas, era um povo ruim mesmo, e ele não queria ir, desobedeceu a Deus, e o Senhor fez: você vai. Passou 3 dias ali na barriga do grande peixe, depois foi lançado fora, e chegou lá em Nínive, falou, profetizou ali a palavra do Senhor, chamou arrependimento, aquela cidade se arrependeu, foi salva por Deus, mesmo contra o gosto de Jonas. Quando Deus quer salvar, Ele salva quem quer. Ninguém se perderá da mão do Senhor. Então, você está começando a compreender quando eu digo: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quem garante a nossa salvação não é nós mesmos, meus irmãos, mas Deus. Mas nas próximas aulas, você vai amadurecer isso, você vai entender como o Evangelho é maravilhoso. Mas hoje eu quero que você entenda que nós servimos a um Deus maravilhoso, poderoso, todo-poderoso, que pode todas as coisas, jamais falha. Que Deus te abençoe. Um abraço. Estamos sempre em oração por vocês. Eu espero que você, meus irmãos, quando eu digo assim, clica aí o like, compartilha, para que o nosso canal cresça. E essa questão aí do like, daquela mãozinha positiva, é para que o YouTube entenda que é um conteúdo agradável, que é um conteúdo de interesse. E quando as pessoas estão fazendo pesquisa lá no YouTube,
esse algoritmo, ele lança, né, aqueles que têm mais like. Então, para que a gente ganhe, né, a gente invada aí a internet com a boa palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos fazer uma oração a Deus. Eu espero que você tenha um excelente domingo, debaixo da graça de Deus. Se você está passando por luta, lembre-se, Deus te ama, Deus te dará a vitória, Deus vai fazer com que você vença, meus irmãos, aqui ou lá na glória. Nem a morte pode tirar, né, a vitória que Jesus Cristo nos deu. Às vezes nossos olhares estão sempre só focados nesse mundo. Deus é eterno e nos chamou para conviver com Ele durante a eternidade. Deus não tem início, né? Quando eu falo que Deus é eterno, Ele não tem início nem tem fim. Nós nos tornamos eternos por Ele, porque Ele resolveu nos sustentar no decorrer de toda a eternidade. Nós não vamos deixar de existir. Temos um começo, mas nunca deixaremos de existir. Então, mesmo que a morte te afete, alguém da tua família, tudo, se estiver em Cristo Jesus, eu sei que a dor, a angústia de quem fica, mas quem parte, né, está em melhor condições do que nós que ficamos. Então, que Deus te abençoe nesse domingo, nesse início de semana, e que no decorrer da semana Ele continue te livrando, né, dessa peste que está aí se espalhando. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, infinito, eterno, Tu que é Espírito, Senhor, não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas através de Cristo Jesus Tu és revelado, Santíssimo Deus, em perfeição. E toda a eternidade estaremos contemplando e Te conhecendo através do Teu Filho Jesus Cristo, que tomou a natureza humana, desceu, Senhor, aí da Sua glória, viveu conosco, cumpriu toda a lei em nosso lugar e agora enfrentou a cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e todos os meus irmãos tivéssemos a esperança de ressurreição. Abençoa, Senhor, cada lar que está ouvindo essa palavra, dá entendimento, mostra que Tu não és um Deus qualquer, pelo contrário, Tu és o Deus único e verdadeiro, não existe outro Deus além de Ti. Tu és, ó Pai amado, a fonte de toda a vida, de todo o poder, de toda a existência. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua majestade. Eu te peço, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, quando perdemos de vista o maravilhoso ser que Tu és. Tu és totalmente amável, Senhor. Quanto mais conhecemos de Ti, mais Te adoramos, mais Te exaltamos, porque Tu és merecedor, Senhor. A Tua beleza não tem comparação. Ó, Santíssimo Deus, continua nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus continue te abençoando no decorrer dessa semana. Logo mais à tarde teremos a live com o pastor José Vasconcelos. Quero mandar um abraço para meus colegas do ministério, né, das igrejas presbiterianas fundamentalistas aqui em Recife, no interior aqui de Sertão, lá no norte, no sudeste, e quero dizer que fico feliz de poder ouvir, né? Com essa pandemia, todos nós estamos aqui transmitindo, gravando, e tem sido bom nesse sentido de poder ouvi-los há tantos anos que não, alguns não encontro amigos que foram do nosso seminário, que eu mando um abraço a todos. Estou orando pelo seu ministério, pela sua igreja, pelos presbíteros. Rondônia, morrendo de saudade de vocês, né? Que Deus abençoe. Também estamos orando. Sabemos que a região norte está passando por muitas dificuldades. Que o Senhor abençoe vocês. É isso que eu tenho pedido nas minhas orações. E sei que o Senhor é fiel em ouvi-la e responderá no devido tempo. Então, meus irmãos, um abração. Que Deus continue te abençoando. Tchau, até o próximo vídeo.